Murilo é uma pessoa que eu acabei conhecendo aí no decorrer da minha vida acadêmica e vocês vão conhecer, eu acho que depois, no final, Murilão, a gente pode bater um papo, respondendo perguntas, dúvidas e trocando uma ideia aqui, um papo mais franco. Mas, vamos embora, meu parceiro, tá com você a bola. Bom, vamos nessa. Boa noite, galera. O Michel me chamou aqui hoje, uma honra falar com vocês. Espero que esse papo aqui seja bem proveitoso, que vocês possam perguntar mesmo, que possa trocar uma ideia mesmo. Um bate-papo mais de experiência, de como foi aqui toda a minha jornada, de como vocês podem ter, talvez tirar como inspiração algum ponto aí. E espero que vocês aproveitem. Meu nome é Murilo Teixeira, sou desenvolvedor iOS. E hoje eu vim contar aqui para vocês um pouco da minha jornada, de como tudo começou no na minha carreira, no desenvolvimento iOS, no mundo Apple. E eu trouxe aqui algumas informações aqui para vocês. Eu tenho 27 anos, nasci em Anápolis, Goiás. Vim para Brasília com meus pais com um ano de vida. Minha jornada começou em 2016, quando eu comecei a trabalhar lá na Universidade Católica de Brasília. Foi quando também conheci o Michas, trabalhava lá no atendimento da universidade, fazia matrículas, atendia solicitações dos alunos. Então, trabalhava lá no atendimento e não tinha nem noção do que era o desenvolvimento iOS, nunca não tinha conhecimento para me interessar, mas foi em fevereiro de 2017, quase um ano depois que eu iniciei a trabalhar na Universidade Católica de Brasília, na UCB, que eu comecei meu curso de Ciência da Computação. Conheci o Apple Developer Academy no meu primeiro, segundo semestre ali do curso, e, cara, eu, a partir dali, coloquei aquilo como objetivo de vida. Quando eu entrei lá, que vi toda aquela tecnologia, a galera aprendendo, desenvolvendo, eu já sabia que era aquilo que eu queria para minha vida, que eu queria desenvolver iOS, que eu queria fazer aplicativo. Cara, quando assisti lá o pessoal, os professores, os mentores, o Michas, os outros professores da época, isso ali já me inspirou e eu sabia que era aquilo que eu queria fazer para a minha vida. Logo depois, em abril de 2017, eu casei. Foi até uma coisa que eu falei na entrevista da Universidade Católica, que assim que eu conseguisse trabalhar, juntar uma grana, eu ia casar. E em 2017, um ano depois, também, quase um ano, né? 11 meses, eu consegui, casei. Em fevereiro de 2019, foi quando eu iniciei lá no Apple Developer Academy. Em 2018, a gente fez o processo seletivo. Eu não passei, não fui classificado na primeira chamada. Cara, esse momento, para mim, eu acho que foi um dos que mais mexeu comigo. Porque, como eu falei, quando eu conheci o Academy, esse era o objetivo da minha vida. Eu queria fazer aquilo, eu queria aprender, queria estar ali com a galera, aprender tudo que os mentores tinham para passar para a gente, desenvolver aplicativo. E, de repente, isso ali tinha acabado para mim. Eu desanimei total. Comecei a entregar currículo para estágio aqui em Brasília. Comecei a entregar currículo um monte, mas ninguém me chamou. Só que um tempo depois, minha esposa até falou, calma, vai ter uma segunda chamada. Eu ficava, não vai ter segunda chamada. Lá só tem uma chamada e todo mundo já entra de cara. Não tem como, já era para mim. Mas, graças a Deus, teve uma segunda chamada. E aí eu recebi uma mensagem do colega, cara, teve segunda chamada do Academy, você viu seu nome lá? E eu quase explodi de alegria. Eu fui lá correndo, vi meu nome na segunda chamada. E a partir daí começou, então, minha jornada com a iOS em fevereiro de 2019. Aqui, um ponto muito legal aí para vocês, eu acho que é muito importante, que em setembro de 2019, eu tinha o quê? Tinha 7 meses com experiência de Swift, iOS. Aqui eu já tinha feito 2 ou 3 mini challenges, os projetinhos aí que a gente tinha que entregar, tinha que desenvolver, tinha que postar, publicar lá na App Store. E com 7 meses, vocês podem acreditar, eu estava aprovado para uma seleção aqui no Banco Itaú. Cara, isso aqui foi uma alegria tão grande, porque eu era tão preocupado em, cara, depois que eu terminar meu curso, eu não quero fazer outra coisa, eu quero seguir a minha área, quero trabalhar com programação, agora com a Academy eu quero trabalhar com iOS. E em setembro de 2019 eu tive essa certeza que era possível, que esse sonho, que esse objetivo, ele estava ao meu alcance. Porque, imagine só, 7 meses de desenvolvimento,
eu já sabia todos os requisitos para uma vaga júnior, e eu estava aprovado para uma vaga júnior. Mas aqui eu tinha um objetivo, que era concluir o Academy, que ainda faltava em 1 ano e 3 meses, quase 1 ano e meio para terminar. E foi difícil para mim, mas foi a melhor escolha que eu fiz, foi recusar a vaga, porque eu estava me testando. Então, nesse momento aqui, eu aplicava para várias empresas, LinkedIn estava sempre atualizado, já como desenvolvedor iOS, mesmo que nunca tivesse na minha carteira assinado como desenvolvedor iOS, mas eu já sabia que eu era um desenvolvedor pela bagagem que eu já tinha ali com 7 meses de desenvolvimento. Já tinha ali conteúdo Meu suficiente parceiro, para atender os requisitos. deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu fico me coçando aqui, cara, que a tua história é muito foda, muito massa, cara. Só pontuar aqui algumas coisas, assim, o Murilão, gente, eu conheci o Murilo assinando papelada lá na secretaria da universidade. Então, não sei se vocês lembram, É né? isso Eu era aí. professor da universidade, e aí eu fui assinar umas papeladas lá, e aí eu trombei com o Murilo. O Murilão, um sorrisão na cara, atendente lá da secretaria. Cara, me atendeu super bem. Eu tava meio irritado ali, tinha umas coisas acontecendo. O Murilo chegou, abriu aquele sorrisão, me atendeu super bem e tal, e resolveu tudo que tinha para resolver. E aí eu peguei, falei com ele numa boa e saí. Quando eu tava saindo da secretaria, o Murilo correu atrás de mim. Eu não sei se tu lembra disso, mas eu lembro, cara. Você Acho. correu atrás de mim e aí falou assim: professor, você tá dando aula lá no curso de ciência da computação? Eu falei: tô, cara. Por quê? Cara, porque eu queria muito começar a programar. Você pode me dar uns macetes? Você pode me dar uma dica? Eu queria muito ser seu aluno lá e tal. O pessoal fala de você. Eu falei, cara, massa. E a gente pegou, trocou uma conversinha, um papo ali rápido e nunca mais, né? Passou. Nunca mais vi o Murilo. E aí, quando pensa que não, início de semestre, eu abro a porta, dou de cara com o Murilo e ele. Eu comecei, eu tô aqui, hein, professor? Eu tô aqui. E aí, cara, o Murilo, ele é um cara extremamente dedicado. Ele é um cara extremamente dedicado. Já passaram várias pessoas por aqui, e eu sou bem honesto quando passam as pessoas aqui, que eu falo, ó, esse aqui, ele era vagabundo, depois ele correu atrás e tal. Não, o Murilo, ele era dedicado desde o dia 1. Ele era o cara que não importa se ele tinha dificuldade ou não, ele sentava a bunda lá e ficava até sair, até sair. Era muito tapa na cara, eu olhava para ele assim, eu sabia que ele estava apanhando, eu sabia que ele estava tomando na cara, mas ele ia lá e saía do outro lado. Então, assim, só pontuar esse primeiro momento, cara, que eu acho que é interessante, assim, que foi um dos momentos que você marcou, sabe? Você dizendo para mim que queria mudar de vida, que não estava conformado com o tanto que você ganhava, você não estava conformado com o seu dia a dia lá, muita burocracia, muitas coisas acontecendo, e você fez acontecer, cara. Você fez acontecer, você sentou a bunda lá, fez a disciplina, depois acabou entrando na Academy, né? Agora mais passando para a Academy. Eu lembro quando você não foi selecionado e foi... Cara, eu fiquei muito triste, muito triste. A gente tenta ser o máximo imparcial possível, né? A gente não pode botar o bedelho assim, falar, eu quero esse, nesse ponto, nesse nível, tem todo um processo por trás. Mas quando você não tava, cara, eu entrei em desespero e eu tentava falar, e eu falava com todas, e tinha algumas pessoas lá lutando muito por você, porque te conheciam. E quando teve o processo de repescagem, você entrou, eu fiquei muito feliz, cara. E mais fechando agora o último ponto, para te devolver a palavra, com 7 meses, gente, com 7 meses de Academy, esse cara me faz um processo seletivo do Itaú, passa no processo seletivo do Itaú, eu não sei, era júnior, era pleno, era o quê? Eu não lembro, cara. Era pleno? Era júnior. Era júnior? Júnior. Cara, É. ele me passa nessa vaga e recusa, tá? E isso é um ponto que eu vou falar daqui um pouquinho com vocês. E isso faz vários olhares pararem no Murilo. Aí o Murilo chamou a atenção de muita gente. Mas, assim, é uma coisa que começou lá do dia 1, cara. Lá do dia. Lembra? Orientação a objeto, Sim, encapsulamento, pá, sim. a gente conversando. E, assim, você só provou que você veio para fazer acontecer, cara. Hoje você tá falando que você casou, cara. Você. Cara, em 95, eu tava vendo um negócio da Copa do Mundo. Eu tava vendo. Eu lembro que eu tava chorando o negócio de 98, quando o Ronaldo, né, não conseguiu entrar na Copa. Tu tá falando que nasceu em 95, você é um menino, cara. E, sabe, você já casou, já tem filho, já realizou teus sonhos. Cara, eu fico muito feliz
de ver, assim, esse resumão é porque você passou na metralhadora, e para mim isso aí, velho, é muito massa, é muito importante, assim, porque eu tenho muita admiração por você, e você foi um cara que se superou, cara. Você botou na cabeça que queria, e, gente, o Murilo saiu da Academy na pandemia. Na pandemia. Vocês estão falando com um cara que saiu da universidade na pandemia, tá? Foi um dia desse. Então, parabéns por tudo que você conquistou, meu parceiro. Tenho uma admiração muito grande por você. E só um último ponto para te devolver a palavra, com relação à recusa do trampo, né, cara? Você recusou o trampo, e para muitas pessoas isso é loucura. Cara, em tão pouco tempo, você conseguiu passar no processo seletivo para o Itaú, que é um dos maiores bancos do mundo, né? Uma vaga, todo mundo quer estar lá, e como você recusou? Isso é uma coisa que é difícil as pessoas, quem está de fora, entender. E eu falo, inclusive falo para vários que estão aqui na sala, na Irmandade Swift, falo para vários que estão lá na Academy. Basicamente, todo mundo que conversa comigo, que a gente troca ideia, eu falo isso, cara. Você tem um machado que você está afiando. Você está afiando o seu machado. Quando você for parar para dar o golpe vai vir com força. Não adianta você sair correndo e arrumar uma vaga, às vezes até antes da hora, ou a vaga num lugar onde você não está preparado, num lugar onde você não vai ser bem trabalhado, e você queima a largada. Então, uma coisa que eu acredito muito, eu tive essa conversa com você também, que eu lembro, que é o quê? É dar passos para frente. Não conseguir uma vaga e agora eu vou agarrar tudo que eu tenho nessa vaga, porque se eu perder essa vaga, e aí? Eu não consigo arrumar outra. E você, cara, você afiou o seu machado. Você falou assim, não, eu vou voltar e eu vou continuar afiando. Se em 6 meses, 7 meses eu conseguir isso, por que eu não vou conseguir, né, até o final? Então, assim, desculpa te cortar, mas, cara, passa um filme na cabeça, eu lembrando de você lá na secretaria conversando e falar assim, eu vou fazer acontecer. E você fez acontecer. Mas toca o barco, meu parceiro. É isso aí, Michel. Eu fico emocionado até de lembrar também desses detalhes, porque, cara, foi uma experiência incrível mesmo. Até não, você me fez lembrar aqui que quando eu comecei a faculdade, eu acho que no segundo semestre foi orientação a objetos. E essa aula que a galera tá tendo aqui, acho que quando eles tiveram contato, foi o contato que eu tive lá na orientação a objetos, porque foi uma aula que eu nunca tinha visto na minha vida. As explicações, a forma de ensinar que você trouxe lá do Academy para a sala de aula, cara, isso ali foi um motivador demais para mim. Foi dali em diante foi onde ainda mais deu gás, porque se ali na sala de aula que é limitado, você não pode fazer o que você quer, imagina num ambiente que você está totalmente livre para poder aprender, para poder caminhar sozinho e vocês ali só dando os passos. Então, cara, isso ali foi muito inspirador. E então, aqui em setembro de 2019, né, com a experiência do CBL, com os mini challenges que a gente tinha feito, eu já tinha conseguido essa vaga e realmente recusei. Foi difícil, assim. Na verdade, para mim não foi difícil recusar quando eu penso em, cara, eu não vou conseguir outra coisa, não. E exatamente como a Michelle falou, se 6 meses eu tenho isso aqui, imagine em 2 anos, o que eu não vou aprender, o que eu não vou alcançar. Então, isso ali era o objetivo para mim, era finalizar o curso, porque eu já tinha ouvido histórias também de pessoas que entraram, aprenderam pouca coisa, já aceitaram uma vaga no mercado e foram. Só que, cara, foi sem bagagem, foi sem muita experiência e às vezes poderia quebrar a cara lá na frente. Claro que o CBL dá um caminho, mas você poderia estar muito melhor, aprender muito mais, ter muito mais experiência, né? E é o que E como vocês é que estão era? fazendo aqui Desculpa, hoje. desculpa a pergunta, mas como era a sua condição financeira nessa época? Esse salário do Itaú ia mudar a sua vida, cara? Era uma coisa que era muito diferente da tua realidade? Como é que era isso, meu parceiro? Cara, é, quando eu comecei ali em maio de 2016, lá na Católica, cara, era um salário mínimo praticamente. Quando eu casei, em abril de 2017, só eu trabalhava e minha esposa estava desempregada ainda. Então, ela foi arrumar trabalho em junho ou julho de 2017. Aí a gente tava com 2 salários. Mas quando chegou aqui, que eu entrei no Academy, eu saí do Academy, da Universidade Católica, e ficou só ela de carteira assinada aqui em casa, e eu com a bolsa do Academy. Então, assim, a gente não tinha condição para estar escolhendo aceitar ou não. Então,
com um salário de dev júnior que já era, cara, era o quê? 5 vezes mais o salário que a gente, na verdade, que eu recebi a bolsa, né? 5 vezes a bolsa do Bolsa Auxílio do Academy. E com certeza, se eu tivesse aceitado naquele momento, teria mudado muita coisa na nossa vida. Só que a gente conversou, ela sempre me apoiou muito e a gente sabia que continuar esse processo de capacitação ia trazer resultados muito melhores lá no futuro, talvez. Talvez se eu tivesse aceitado, eu não tinha toda a bagagem que o Academy trouxe, que o CBL trouxe, para que eu conseguisse alavancar mais ainda. Talvez ficasse parado ali, não tinha experiência de aprender, né, de conseguir aprender, de conseguir pesquisar, de tudo aquilo que a gente passou lá na capacitação, talvez não tivesse. Então, realmente, se eu tivesse aceitado, ia mudar bastante a nossa vida financeira e foi desafiador, mas, como eu falei, o objetivo que eu estava já traçado era concluir a capacitação, porque eu sabia que tinha, que eu teria mais retornos, né, mais conquistas. Não, eu pergunto porque, como o pessoal não te conhece, às vezes acha que você é filhinho de papai, que você, Sim, né, que você tem ali uma realidade diferente, né, e sim. que acaba vindo de uma universidade particular. Então, só para entender um pouquinho, né, ter uma visão de como era a sua É, situação naquele momento, né? não, então, complementando isso, já que você tocou no ponto, eu não paguei minha faculdade. O que que aconteceu? Eu entrei na Universidade Católica de Brasília. O ProUni, ele tem uma cota de bolsas para funcionários da universidade. Quando eu entrei na Católica, eu não tinha feito o Enem ainda, porque era para ter feito muito atrás, e isso até atrasou um pouco a minha entrada na universidade, mas eu acredito que tem sido por uma boa causa. E quando eu entrei para trabalhar na secretaria, em maio de 2016, uma colega minha falou: Você fez o Enem? Eu falei: Não. Você vai fazer aqui agora. Ela me sentou lá, a gente fez a inscrição. Tinha uma vaga para ciência da computação, lá dentro da Católica, para essa bolsa. Eu fiz o Enem, tirei uma boa nota e consegui entrar. Então, eu não vim assim de. Eu estudei numa universidade particular, mas eu não tive a minha família não me sustentava. Era o meu salário do Academy e o da minha esposa. Então, foi bem desafiador mesmo. Não tinha nenhum custo. Não tinha nenhuma ajuda de custo vinda de fora, né? Era só eu e minha esposa e pronto. É, aqui em junho de 2020, foi o WWDC 2020, que foi o Swift Student Challenge. Cara, aqui foi também uma experiência incrível. A gente teve ali um tempo para poder estudar, para poder fazer um projetinho, enviar para a Apple, ser analisado. O mundo inteiro estava enviando ali os projetos e foi muito gratificante fazer esse projeto, eu fiz um gamezinho, né, para enviar lá para análise da Apple, e eu fui um dos selecionados entre 350 no mundo. Então, cara, isso foi uma experiência incrível também, porque imagine só, você ali do Academy tinha 1 ano e meio só desenvolvendo, fiz um gamezinho para mim, cara, muito simples, mas foi tudo aquilo toda aquela bagagem que eu aprendi, o CBL que me fez aprender. Eu não tinha feito game até esse momento, mas eu me desafiei, falei, não, para enviar esse Student Challenge, eu vou fazer um game e vou aprender. E aí peguei o CBL, fiz ali como fazer jogo em Swift, como mecânicas de jogo, como controlar estados, e aprendi uma pancada de coisa. E eu apliquei tudo no meu jogo. Usei a touch bar do Mac para poder fazer a interação do jogo, o teclado e a touch bar. E isso eu acho que foi um diferencial, porque eu não tinha visto ainda lá um jogo que trabalhasse com a touch bar, e isso foi um desafio. Cara, eu usei Sprite Kit, que é a framework da Apple para fazer games, e eu embuti ela na touch bar, porque ela é uma tela ali, é uma tela extra. Então eu coloquei uma view de Sprite Kit dentro da touch bar e usei ela para controlar as mecânicas do jogo. Então isso foi uma outra experiência incrível. Venceu não tinha scholarship, né, por conta da pandemia, mas se tivesse, cara, eu tinha ido lá para Cupertino, teria sido muito louco, mas mesmo assim valeu a pena, recebi uma jaqueta exclusiva da Apple e, cara, foi incrível, incrível. E se
vocês tiverem essa oportunidade, vocês que fazem, que estão estudando, vocês têm essa chance também de fazer, só precisa estar matriculado. Eu não sei, ô Michas, quem está de fora da academia pode também, não pode? Consegue se tiver matriculado em uma instituição de ensino, Instituição né? de ensino. Algumas Aham. instituições são classificadas como instituição de ensino, né? E outras não. Aí Uhum. depende. Por exemplo, Entendi. tem gente que faz um curso de extensão e consegue entrar. Tem gente que faz uma pós, consegue Ah, tá. entrar. Ah, Mas, legal. cara, e esse teu projeto foi massa, cara. Foi massa esse teu projeto. Cara, eu fico de cara, porque quando eu apresentei ele para a academia, eu acho que foi esse ano passado, não lembro. E a galera fica de cara com o que com o que eu usei, mas foi tipo um insight, assim, eu tava olhando lá umas ideias e eu vi uma pessoa que fez, não tem aquele gatinho que fica com arco-íris tocando uma musiquinha, eu não sei o nome, eu não sei o nome daquele gatinho. Mas eu vi só isso. E não tinha interação. Era só uma telinha que ficava ali para distrair a pessoa que está no Mac. E aí eu fui buscar como que ela fez isso. Como que foi feito, como usar, como colocar botões, como colocar fundos, tudo. E aí deu certo O e CBL, foi muito como é que legal foi o fazer isso. CBL nesse processo, meu parceiro? Ah, se eu não tivesse o CBL, na verdade, eu nem teria conseguido, porque a dificuldade, eu acho que muita gente tem é de encontrar as respostas, né? E o CBL ali, ele te dá os passos, mesmo que indiretos, ele te dá os passos para você conseguir todas as respostas que você precisa. Você faz as perguntas, enche de pergunta, uma pancada de pergunta, e depois você vai procurando. E às vezes essas perguntas são mais fáceis de procurar do que quando você tem uma ideia muito, muito ampla, muito abrangente. E você pesquisa ponto por ponto, pontos pequenos, e você vai ajuntando até você conseguir ter ter, é, juntado toda ali a sua ideia, né, com o CBL. E, cara, sem o CBL não dava, não tinha como, eu não sabia como pesquisar. O CBL é para isso mesmo, te ensina. Uma coisa que eu sempre falo, eu vou tocar nesse ponto, que foi numa seleção que eu fiz no meu trabalho, que eles me perguntaram qual foi a bagagem que eu trouxe do Academy, e a bagagem que eu trouxe foi: eu aprendi a aprender, porque o difícil é você aprender. Então, quando você aprende a aprender, o que eu quero dizer com isso? Que você não sabe, mas você também não sabe onde buscar. E com o CBL você tem as ferramentas certas para buscar seu conhecimento. Então, eu acho que essa bagagem é a maior que vocês podem carregar até aqui da Irmandade Swift, porque eu sei que o CBL que o Mich está trazendo aqui para vocês vão usar para o resto da vida de vocês. Mesmo que vocês não pensem assim, vou fazer um CBL, mas quando eu tô com um problema aqui, cara, é um monte de pergunta, é Google, como fazer isso, como fazer aquilo, e vou ajuntando para conseguir aquele objetivo. Então, eu acho que é isso. Vai perdendo medo, cara? Quando você vai é, entrando nos teus novos projetos assim, pegando coisas que você nunca trabalhou, tecnologia que você nunca viu na vida, vai perdendo medo só pelo fato de você conhecer? Conta pra galera como é que é essa experiência de encarar algo novo assim, que você nunca viu, que ninguém nunca te contou como é, mas você tem que fazer, né? Porque você tem que encarar esse desafio. Como, Sim. como é essa experiência, cara? Conta pra galera. Cara, agora eu tô numa área que eu crio componentes do zero. Eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco. Porque, assim, quando você está desenvolvendo telas, eu estava numa equipe que eu já desenvolvia as telas do aplicativo, a tela final, e já tinha muita coisa pronta, porque tem um design system, tem aqueles componentes base ali que já são feitos. E agora eu tô desenvolvendo esses componentes. E tem hora que chega alguma coisa aqui, tem hora não, todo dia me surge alguma coisa que eu não sei como fazer. E o tempo todo eu estou buscando conhecimento, o tempo todo eu não faço, hoje eu não faço um documento CBL, mas eu sei como funciona, então eu nunca tipo, desisti de fazer alguma coisa por medo. Sempre que surge um desafio, não, eu dou conta. É a mesma coisa ali da minha seleção em setembro de 2019. Eu fiz a minha inscrição, me chamaram, me deram um desafio para fazer, você tem que fazer isso, isso e isso, eu dou conta. Mesmo que eu não sabia, mas eu sabia como buscar. Então, uma coisa importante para a galera é nunca fique com medo de novos desafios. Vocês têm a ferramenta que é aprender. Se você não sabe, ó,
Pode ser sincero, eu não sei, mas eu sei como buscar o conhecimento. Você vai lá e busca, não precisa mentir e falar que sabe na hora que surge a bucha lá, mas você pode ser sincero, ó, eu não sei, mas eu sei como buscar e vou conseguir, vou te entregar. Você dando a confiança pro seu chefe, para o seu entrevistador, que você vai conseguir, cara, entregou, é isso que eles querem saber, que você consegue fazer o negócio. E todo dia surge problema aqui que eu não sei como fazer, mas todo dia eu resolvo esse problema que eu preciso resolver e entregar. Então é isso, não foge dos problemas, de, principalmente de desenvolvimento, de qualquer coisa, não foge. Você sabe como buscar o conhecimento. Você, É, às vezes, pode não saber que sabe, mas você sabe. cara, isso eu falo muito pra galera, que às vezes a gente não acha que está fazendo, mas a gente está fazendo as perguntas, tudo guiding question, e está direcionando. O que que é a guiding question? Está te guiando. Então, eu não sei nada, não sei para que lado Exatamente. vai, estou tomando só na cara. Então, sei lá, então vamos fazer uma pergunta que vai começar a me guiar. Eu faço metralhador de perguntas, vejo quais são as perguntas mais relevantes que eu fiz. Não, essas perguntas aqui são massas, hein? Ó, vai me dar uma direção legal. E depois é um trabalho de googlar, de Exatamente. pesquisar, é o seguir o script, né? Mas são as perguntas que traz a Exatamente. visão 360, né? Isso é muito doido, cara. Eu já falei isso várias vezes aqui, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas esse negócio mudou minha vida, eu não consigo fazer nada sem fazer essas perguntas, cara. Eu faço guiding Não, question toda exatamente. hora. Não, no meu computador do trabalho tem milhões de abas, às vezes, assim, ó, porque eu faço as guiding questions, mas aí eu faço uma aba, pesquiso uma coisa, aí eu abro outra aba, vou abrindo, de repente tem 300 abas abertas, mas cada uma tem um pontinho que eu preciso. E aí é assim que eu vou conseguindo. Então, não tem como. Depois que você aprende a metodologia, você sempre vai praticar ela. Depois, um ponto que importante foi outubro de 2020. Galera, atualizem o LinkedIn de vocês. Se vocês já fizeram um projeto, tá na App Store, vocês são desenvolvedores iOS. Coloca lá no seu LinkedIn desenvolvedor iOS, coloca o que você busca e começa a seguir recrutadores de TI. O que eu fiz? Aqui, esse ponto de outubro de 2020 foi quando eu fui contratado aqui no Banco BTG Pactual. E o Banco BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina. É um banco gigante. De setembro de 2019 a outubro de 2020, um ano e um mês, eu só conectando com recrutadores de TI, seguindo empresas, vendo vagas e aplicando. Eu não parei de aplicar, continuei aplicando, fazendo entrevista, fazendo desafio, porque eu queria me testar. Eu queria saber o que as vagas estavam exigindo e até nos mini challenges, no macro challenge lá no Academy, o que eu sugeria para a galera? Vamos fazer tecnologias que o mercado está buscando. Se lá na vaga está descrevendo, você precisa saber MVVM, cara, vou saber o que é isso e vou aplicar nesse projeto. Você precisa saber o que é coordinator. Eu precisava aprender tudo que o mercado exigia, porque não adiantava eu chegar numa entrevista e não saber, eu precisava praticar. E todas as vagas eu olhava a descrição, requisitos. Todos os requisitos eu tentava aplicar alguma coisa em algum momento ali no meu projeto, porque eu sabia que eu ia precisar daquele conhecimento. Então, em outubro de 2020, foi um outro ponto muito importante. Troquei ideia com o Michas esse período aqui. Por quê? Eu apliquei para o Banco BTG Pactual. Na verdade, não era banco. Eles não anunciaram como Banco BTG Pactual. Anunciaram como vaga de desenvolvedor iOS. Só que quando eu recebi a ligação da recrutadora, ela era uma empresa, né, a Cedro Tecnologia, que é contratada do BTG, porque lá no BTG ninguém entra como funcionário, como bancário de cara. Eles sempre contratam como terceirizados, eles vão ver a pegada do funcionário, vão ver se eles estão de acordo com a visão do banco, e depois de um tempo você faz uma seleção para ser internalizado. Aqui eu troquei uma ideia com o Michas, o pessoal está me chamando, tenho que ir para São Paulo. Na época eu precisava ir para São Paulo, né? Porque não tinha a pandemia começou. Na verdade, a pandemia já tinha começado em 2020, né? Mas o pessoal falou que eu teria que ir para São Paulo em fevereiro de 2021. E o Michas, cara, mete as caras, vai lá, você consegue. Conversa, você tem a chance aí que tá na pandemia, conversa para ficar remoto, concilia e mete as caras e vai. Você vai conseguir, você consegue. Cara, foi dicas assim, foi conselhos que eu levei para minha vida, porque
se não fosse trocar essa ideia com o Mistas, eu nem sei se eu teria aceitado, porque eu estava com medo de aceitar um emprego antes do academia terminar. Porque nesse período aqui, eu estava conciliando o TCC, eu estava trabalhando no BTG de 9 às 18, e à noite eu estava desenvolvendo eu acho que já estava no Macro Challenge. À noite, depois que saía do BTG, eu ia fazer o que meus colegas, continuar meu trabalho que meus colegas tinham feito à tarde no Academy. Então, eu conversei com a galera, falei, ó, gente, fui contratado aqui, vocês seguram a ponta à tarde, porque eu vou pegar a minha lista de tarefas e vou fazer à noite. E aí eu cumpria minhas 4 horas à noite. Então, era tipo 18, aí eu dava uma pausa para lanchar, tomar um banho, 19 eu continuava e até 23 horas. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, sejam sempre honestos, cara. Eu tinha que cumprir 4 horas de Academy. Eu não estava na Academy à tarde, que era o período que eu precisava estar na Academy. Eu não estava, mas eu conversei com o Michas, ele já estava sabendo. Não falei para todo mundo, talvez, não sei, para não causar alguma confusão, outras pessoas se inspirarem em mim e largar o Academy, não sei. Mas eu era honesto comigo mesmo e com os compromissos que eu tinha feito. Eu cumpria minhas 8 horas no BTG, à noite cumpria minhas 4 horas no Academy, porque eu precisava continuar o projeto, não poderia deixar minha equipe sozinha, e eu acho que isso é um ponto muito importante. Então, sempre seja honesto com vocês, com o seu empregador, nunca leva assim, de qualquer jeito, cara. Seja honesto, faça o trabalho bem feito, porque eles estão te observando. O Braguinha lá na Academy, o Braga sempre fala, sempre tem alguém te observando. Não, você pode até estar sozinho, mas sempre, cara, sempre tem alguém te observando, não tem como fugir. Cara, eu tava lembrando aqui dessa conversa e você comentando, né, que não tinha todos os pré-requisitos e também comentando que, né, que não iria largar a casa. Como que você ia falar com esse cara, né? Eu lembrei dessa conversa aqui, você comentando, cara. É muito doido, né? O fato de uma coisa até que a gente estava conversando na última talk, que é a talk do Ítalo. É um cara que veio, acho que 2 turmas antes de você, um cara sensacional, depois eu te apresento ele. Que as pessoas pedem uma coisa e às vezes a gente nem tenta, que a gente olha aquela barreira de entrada ali, a gente fala, então eu não me encaixo naquilo, então não vou, né? Mas se você fosse olhar só no script, né, você não tinha seguido em frente, você não tinha ido, cara. E eu lembro da gente tendo essa conversa e eu falando isso com você também, né, cara, vai lá e fala a verdade. Vai lá e seja honesto. Fala o que você quer e fala quais são as limitações e vê o que ele acha. Eu lembro que estava com medo dele não aceitar o fato de você não estar, né 100% fisicamente, tá ali igual todo mundo, você tinha acabado de chegar, estava sem experiência no mercado. E quando você foi honesto, ele topou. Cara, isso é muito doido, né? Eu acho que um outro fator interessante também de levantar e reforçar nesse ponto para a galera é o fator do timing. Por que que antes ele recusou tudo, né? Eu aconselhei isso também para ele, a gente conversou bastante sobre isso. E a melhor decisão foi o quê? Cara, recusa e vem para cá, afiar o machado. E nesse segundo momento, ainda não tinha encerrado. Por que que a decisão foi contrária, sabe? É uma pergunta interessante. Por que que agora, né, você não tinha terminado, você não tinha concluído, e por que que agora a decisão foi tipo, vou me jogar, vou cair para dentro e vou complementar com o que der, vou me virar nos 30, né? Então, só para deixar claro uma coisa, gente, o Murilão, ele tá falando aí que ele não tá às 4 horas, mas pergunta para qualquer um do grupo dele se eles sentiram alguma falha, alguma necessidade, algum colega dele aí sentiu a ausência. Ele realmente estava de manhã, de tarde, de noite, com a cabeça mergulhada em tudo. Mas, assim, só para dizer a questão do timing, e o timing é muito importante. Qual é a hora, então, de eu sair aceitando qualquer vaga? E qual é a hora, então, de eu parar o que eu estou fazendo e começar a me preparar para o trampo, né? Começar a me preparar, voltar os meus esforços, não em aprender ali intensamente, em evoluir, mas opa, então eu vou começar agora a me preparar para entrar no mercado. Eu vou começar a me preparar o meu currículo, preparar os meus projetos, preparar o meu LinkedIn, vou começar a preparar as minhas ações. Então, reparem na questão do timing. Isso eu sei que tem muita gente que queima a largada e tem muita gente que não larga. É importante esse timing, você saber em qual momento você atacar. Então, lembrem-se disso. Se você ficar só no LinkedIn,
e não ficar estudando, não ficar trabalhando, não ficar fazendo seus projetos, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Nada, nada, nada. E se você ficar só fazendo projeto, né? E nunca tomar uma decisão, e nunca colocar uma carinha ali, também não vai dar em nada. Então, tem a questão do timing, tá? Então, cuidado para não ser o cara que queima a largada, né? E também não ser o cara que nunca se aparece. Eu acho assim, é interessante colocar isso, porque a gente está falando aqui com várias pessoas que ou estão passando por isso, ou já passaram, ou querem passar por isso. Tenta entender o seu timing, tá? Cuidado para você não queimar a largada, só pensando em LinkedIn, e às vezes você não. O Murilo, quando ele entrou nesse momento, ele tinha no mínimo, gente, uns 6 projetos de portfólio na mão dele. Quando ele começou a parar, sentar e vamos LinkedIn, agora é LinkedIn, agora é entrevista, agora vamos falar disso. Ele tinha muitas madrugadas perdidas desenvolvendo app. Ele tinha portfólio, ele tinha mergulhado em tudo quanto é framework, ele tinha. Então, cuidado só com essa questão do timing. Não é só buscar o recrutador, não é só falar no LinkedIn, não é só fazer isso. O mais importante é o que vem antes, tá? Então, é só pontuar, né, Murilão, essa questão do timing, porque Certo. no início você não tinha aceitado, e porque não tinha acabado a cara. No final, também não tinha acabado e Sim. você aceitou, né? Só para pontuar isso, que eu acho que é. Sim, exatamente. E outra coisa também, que talvez eu falei aqui rápido, mas não foram 2 vagas que eu apliquei. Cara, fui recusado em dezenas de vagas, fiz muitas aqui. Então também quando vocês forem fazer, não fiquem frustrados quando vocês forem recusados na primeira e falar, cara, não dou conta. Não, você talvez, é porque é muito subjetivo isso. Às vezes uma empresa tem como sênior uma pessoa e para outra pessoa esse mesmo sênior é júnior. Então é muito relativo isso, e você tem que fazer, tem que se testar mesmo. E até mesmo quando você não quiser entrar, você tem na sua cabeça, não, eu vou fazer isso aqui para me testar. Não posso agora porque estou fazendo outras coisas, estou estudando ainda, mas eu vou me testar, vou ver se eu consigo. Porque assim você deixa de ficar só imaginando ou talvez com medo, mas não, quando você aplica, faz o desafio, você tem certeza se dá conta ou não. Então, com certeza, vou falar para vocês, vocês vão ser recusados em várias entrevistas, mas nunca deixem de aplicar. Apliquem, façam os desafios, porque cada um é uma experiência. Toda entrevista é uma experiência. Você vai aprendendo a ser entrevistado, a responder o que a empresa precisa saber. Então, é muito importante isso também. A gente tem dentro da Academy um timing para a gente estimular muito isso, né? Essa turma, inclusive, atual da Academy, a gente está antecipando esse momento. Mas é um timing que é difícil ter essa percepção que eu acabei de falar. De qual é o momento, então, Michas, que eu paro de só, né? De só ficar fazendo Uhum. projeto e começo a falar de LinkedIn. Qual que é o momento dessa transição? É um pouco difícil falar dessa transição, fazer essa transição, porque você tem que ter a visão geral do mercado, experiência, tem que ter aquele conhecimento em si. Não só a questão, igual o Murilão está falando, de você se acostumar com o processo. Acostumar com o processo, beleza, mas eu digo assim, qual é o momento que eu dedico mais esforço fazendo isso do que realmente fazendo os meus projetos? Então, assim, só para falar para vocês que isso a gente discutia, né, na Academy bastante, o momento certo de avisar, opa, você está pronto? Você está pronto, vai para dentro, vamos embora. Chegou a hora de parar de tentar descobrir o sexo dos anjos, né, que o pessoal fala, né, tentar estudar tudo, porque você nunca vai estudar tudo, você nunca vai aprender tudo. Então, só que você está calejado, você está fluindo na metodologia, você já fez muita coisa massa, então você já pode começar a pensar na transição. E muitas das vezes a pessoa tem medo, que é a síndrome do impostor. Eu não estou pronto, não, eu tenho que estudar muito, porque normalmente quanto mais perguntas você faz, quanto mais CBL você faz, mais você descobre que você não sabe nada, mais você descobre que você tem que aprender. E isso é em qualquer nível, tá? Mas a gente ajuda bastante as pessoas. E assim, um timing para vocês da Irmandade, para quem está aqui ao vivo, para quem vai ver depois gravado, um bom timing para vocês fica de olho no combo e como vocês se saem nesse combo. O que é o combo? O combo é o jab, jab direto. São 3 jabs, um direto. Na linguagem da Academy, 3 mini challenges, um final challenge.
Então, para algumas pessoas isso vem antes, para algumas pessoas isso vem depois. Mas se você não fez ali, pelo menos, os seus projetos, sabe? Você teve aquela experiência de tirar do papel, de, fazer protótipo, riscar, navegação, como faz, corta, sacrifício, crucial, bola seu protótipo, tira do papel, publica na loja. Se você não fez o seu combo, e você já está correndo demais para o LinkedIn, assim, não numa questão de aprendizado, de calejar o processo, né? Mas uma questão de, eu vou agarrar minha primeira vaga. Você pode estar se machucando e queimando a largada. Então, não tem um momento exato, tá? Porque as pessoas são completamente diferentes. Mas um bom termômetro para vocês é o combo. Quando você tem o combo, você entra no mercado, por exemplo, e você mostra ali, putz, eu fiz 4 apps. Eles estão feinhos aqui, eles estão meio tortinho aqui, ó, isso aqui, pô, tô com vergonha aqui, não tem... Cara, o cara vai olhar para você e ele vai ver, nossa, ele já sabe fazer. É prova concreta que ele sabe fazer. Então, eu não tenho 2 anos de experiência, eu não tenho 10 anos de experiência, Michel, eu não tenho nem 1 mês de experiência, é o meu primeiro trampo. Mas se você tiver o seu combo, se você olhar para trás, se você entregar nessa entrevista 3 apps, 4 apps, 5 apps, 6 apps, eu tenho certeza absoluta que o papo vai ser um pouquinho diferente. O papo vai ser um pouquinho diferente. Então, a melhor arma para você entrar numa entrevista de emprego, para você convencer uma pessoa de que você pode agregar, é provando. Não é pedindo para ele acreditar em você. Acredita em mim, eu vou me dedicar à tua empresa. Não é isso. Você vai chegar lá jogando na cara dele 6, 7 apps. E ele vai olhar aquilo e vai falar, nossa, que foda. Esse cara nunca trabalhou, esse cara nunca teve uma experiência de crise, é completamente perigoso, mas olha o que ele faz. Isso não é um novato. Isso não é um cara. Então, é um peso que você traz para a mesa, tá? Então, vocês podem tentar, mas fiquem de olho sempre nesse termômetro, tá? O combo, ele é muito bom. Sem falar do aprendizado, né? Esses 6 apps é o que vai te levar do ponto A ao ponto B. Então, você sabe quando você está começando a fluir e quando você está desesperado. Quando você passa pelo combo, você tem ali toda uma progressão confortável. Você chega com medo na entrevista, mas não é aquele medo de, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não, é aquele medo de, me dá 3 semaninhas que eu pego no tranco. Vamos para cima. É uma pegada mais ou menos assim, né, não, Murilo? É isso aí, é o que o Michel falou mesmo. E vocês têm que fazer projeto, tem que publicar. Na maioria, se não todas as entrevistas que eu participei, o recrutador pergunta quais foram os projetos que mais te impactaram, quais foram os maiores desafios no projeto tal. E se você não tem essa bagagem, você vai falar o que para eles? E eles querem saber se você sabe. Então, igual a gente falou, você só vai provar se você tiver ali, ó, como jogar na cara dele. Você tem os seus 5 apps publicados na loja, ele vai conseguir abrir a App Store, baixar, ver o seu app. E assim, o visual é o que menos importa. Por quê? Você é dev, às vezes você não tem muita experiência com design, mas eles querem saber se você sabe fazer aquilo. Então é super importante fazer projeto, publicar, ter o seu GitHub lá com seus códigos. Se eles perguntarem alguma coisa, já tem lá. E uma das entrevistas que eu fiz foi live coding. Eu nunca tinha feito. Eles me deram a opção para eu fazer live coding, para eu fazer um desafio. A outra opção eu não lembro. Mas uma coisa também que eu tenho para mim, eu sempre me desafio. Cara, não sei como é live coding, nunca codei assim na frente de alguém, vou pro live coding. Chegou lá, eles me trouxeram na tela, baixa esse projeto, baixei o GitHub, abri, tinha um código lá já pronto. Aí o pessoal, você tá vendo alguma coisa de errado aí, meu amigo? É ali na hora, na lata, você vai analisar o código, ver ali se tem alguma coisa errada, alguma coisa que você faria diferente, e nisso já vem outras perguntas e você só sabe responder, principalmente no Live Code, se você realmente estudou e fez, se você tem ali os seus projetos já arquivados, seus projetos na agulha ali, ó. Então, é importante. Façam os seus projetos, publiquem, porque eles vão ser usados lá na frente, certeza. Assim, se você tiver fé, eu tenho fé, eu acredito, a gente não consegue prever o futuro, mas é muito mais fácil você arrumar um emprego quando você passa por um combo. Quando você tem 5 apps, gente, 6 apps, isso é, assim,
eu sei que é óbvio, mas não é tão óbvio. As pessoas começam a procurar emprego, começam a se desesperar antes de terminar o combo. Então, lembra, tudo isso que o Murilão está falando, ele tinha no mínimo 5 projetos bem afiados na veia. Existe uma importância muito grande no processo de desenvolver os desafios por conta, né? Então, isso está desde o aprendizado até a conclusão, a consagração, que a galera só quer a consagração, né? Eu só quero a vaga. Eu só quero a vaga de júnior, de pleno, de sênior, mas isso aí é a consagração. Então, lembra, por mais que você se posicione, por mais que você peça ajuda, por mais que você vá muito bem, se comporte bem no processo seletivo, não existe prova melhor do que você jogar na cara da pessoa o que você fez, e mostrar o que você fez, tá? Então, a importância do desafio, a importância do projeto. Exatamente. E isso também traz aqui em dezembro de 2020, que foi o fim da academy, fim da faculdade. E essa bagagem toda aqui de 2 anos, eu já tinha, cara, não sei, uns 12 mini. Depois, em 2020, a gente começou com o Nano Challenge. E é muito importante também, porque o Nano Challenge, ele não era um app completo. Você poderia até cumprir um app, mas o Nano era bem menor. Vocês têm o Jab, Jab direto. É bem menor que o Jab. É talvez O Nano para eles é tipo a sprint, galera. É a sprint que a gente faz uma interface numa semana e tal. Isso, que, cara, você tem ali, ó, mas você tá lá no seu LinkedIn e você já tem bagagem. Uma outra coisa também que é importante, vocês nunca vão saber tudo. Michas falou aí, mas uma outra coisa também é que vocês nunca vão precisar saber tudo. Vocês precisam ter o recurso para poder acessar quando precisar. Tem muita coisa que eu fiz no Academy que eu usei depois no meu trabalho. Por quê? Eu não sabia, mas eu não lembrava como fazer, mas eu sabia onde estava. Então, toda essa bagagem que vocês estão carregando aqui da Irmandade, vocês não vão decorar tudo. Vocês não vão estar ali sempre, ó, perguntou, fez. Não, vocês precisam saber aonde buscar para poder conseguir fazer. Então, o seu GitHub é a sua maior biblioteca de código que você pode ter. Você tem que estudar, guardar tudo e deixa lá no seu GitHub. Uma hora você vai precisar, vai surgir lá uma demanda de mapa. Você já estudou lá atrás e sabe como fazer. Uma demanda de fazer uma table view. Você já sabe como fazer. Então, é muito importante. Sempre guardem seus projetos. Façam projetos. Guardem no GitHub. Não deixem na sua máquina solto. Guardem no GitHub, porque o GitHub é a sua vitrine. Se o seu recrutador perguntar, você tem lá o seu GitHub com dezenas de projetos. Chegou um momento no Academy que a gente não era obrigado a usar GitHub. Mas chegou um momento, quando eu já tinha começado a fazer esses processos seletivos, eu passei tudo para o GitHub. Meu GitHub tem projetinho pequeno lá, ó, mas está tudo lá. Um dia que eu preciso de alguma coisa, eu vou lá, busco e sei como fazer. Então, é muito importante. Faça seus projetos, porque isso é bagagem, é experiência, é biblioteca de código. Tudo que vocês precisam vai estar lá no GitHub de vocês, além do conhecimento, né? Meu parceiro, deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho fora do script que eu lembrei agora, e talvez tem gente também que esteja passando por isso. Você me lembra muito a minha jornada, sabe? A gente se parece bastante assim quando eu olho para trás. E uma das coisas que você tinha dificuldade, não sei como tá agora, né? Se você já resolveu isso, mas eu também tive muita dificuldade com isso. E você foi um cara que você me ajudou a provar vários pontos, porque quando é com você a história, você conta a história, o pessoal não acredita, beleza, tá falando. Mas quando você vem e tem outra pessoa, outras pessoas fazendo isso também, é mais fácil. E você me ajudou a provar vários pontos com relação a isso, que é interessante, com relação ao inglês. O Murilo, não sei como é que o Murilo tá hoje, mas o Murilo, ele não é um cara, assim como eu, tá? Eu era igualzinho você. Não era um cara onde o inglês batia e fluía, sabe? E dificuldade, putz, o cara falava inglês, aí quebrava a cabeça e tal. E eu percebia isso em você também. E eu sou assim também, eu fui assim por muito tempo. E, cara, você provou que quando você quer, você faz. Você provou que quando você quer,
você faz acontecer, não importa se o cara fala o verbo to be invertido do Paranauê, que você, se você tiver realmente afim, você faz. Então, como foi a tua experiência, meu parceiro? Porque, assim, só para trazer uma visão, Murilo, gente, era um cara que tinha dificuldade com o inglês, mas ele batia de frente com os caras fluentes no inglês, tá? E a gente sabe que nesse universo, a maioria das coisas está em inglês. Como é que foi isso para você, meu parceiro? Conta um pouquinho disso. Galera, até hoje eu não sei inglês, para ser sincero. Eu não tive como ainda, até porque família e tudo, eu não tive como separar tempo ainda. Estava até conversando essa semana com minha esposa que a gente precisa pagar um curso de inglês. Mas assim, hoje eu vejo que pro trabalho, até para vocês, não é primordial isso, não é essencial. Você não precisa de ter inglês para poder entrar no mercado de trabalho. Eu quero fazer inglês para conhecimento, para viajar e tudo. Claro que vai abrir portas. Mas para trabalhar aqui no Brasil, não é requisito, cara. Tem muita empresa que coloca realmente, mas aí você vai tratar com o pessoal de fora. Mas muitas outras empresas, o BTG que eu estou trabalhando, um banco gigante, eles não exigem inglês. E não é uma coisa que vocês precisam desesperar. É importante, mas não precisa se desesperar. Só vou conseguir vaga de desenvolvedor iOS se eu souber inglês. Não precisa ficar colocando esse medo. Até hoje, o meu inglês assim é bem técnico. Para leitura, eu pego muito bem a leitura, porque tudo que a gente encontra hoje, o Misha tá trazendo conteúdo em português para vocês, isso é um privilégio que vocês têm gigantesco, mas tudo que você vai fazer em relação a iOS, Swift, você procura em inglês. Não tem como pouca coisa você acha em português, e eu tive que me adaptar, lendo, mesmo sem saber, Google Tradutor, eu vou lá, pesquiso, vejo o que significa, e acaba que quando você passa um bom tempo pesquisando, eu consigo pesquisar em inglês, eu acho as respostas todas em inglês, consigo saber o que o texto está dizendo, mas eu não consigo me comunicar, falar, eu não consigo até hoje. É uma coisa que ainda tenho que trabalhar, mas assim, não é requisito para você entrar no mercado de trabalho. Então não precisa ter medo, cara. É meter as caras, vai e é isso. O Misha sempre me deu essa inspiração aí. Mete as caras e vai. Não tem, vai mesmo sim. Eles vão te aceitar de alguma forma, você vai pegar, se eles vão investir em você também, tem muita empresa que investe, então mete as caras e vai. Não fica com medo de inglês não, porque isso não é problema para você entrar no mercado de trabalho, no mercado de Dev iOS. E você vai ganhar muito bem também, não tem nenhum impedimento. É interessante pontuar isso, porque várias pessoas têm dificuldade, né, com isso e acham que não vai ser possível. Cara, eu entrei sem falar nada, e aí depois eu fui resolvendo. Então, por isso que eu falo que lembra muito, né? Eu e você somos muito parecidos, assim, nesse quesito, cara. E o Murilo entrou no primeiro dia, o olho dele regalava, assim, ele olhava quando a galera da Apple chegava e a gente começava a falar inglês, o olhão dele vinha assim, e ele para falar. E, cara, depois de um tempo o Murilo já estava pegando a apresentação para fazer, ele já estava fazendo, eu passava na mesa dele, era tradutor aqui do lado, Ctrl+C, babá, e ele dominando. Então, assim, eu passei por isso na pele, você passou por isso na pele. Com certeza o inglês é importante. Ninguém está falando aqui que o inglês não é importante. O inglês é muito importante. Mas não permita que isso seja um empecilho para você entrar nesse mercado. Não permita. Eu Exatamente. não permiti, o Murilo não permitiu. Hoje tem um monte de ferramenta massa. Hoje em dia tem um monte de coisa massa que te ajuda a entender, a compreender. É muito mais fácil hoje em dia, tá? Então, assim, o inglês é muito importante. O inglês é muito importante. Mas ele não pode ser o limitador. Eu falo muito sobre isso, o inglês e a matemática, tá? Michas, eu ouvi falar que a gente tem que saber cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 para programar e tal. Gente, a matemática é muito importante. O inglês e a matemática são muito importantes, mas eles não podem ser limitantes, eles não podem definir se você entra ou se você sai. Antigamente, você tinha que saber tudo do cálculo 4, 7, 8 invertido.
Hoje em dia tem várias funções onde você pode ser feliz, bem-sucedido, ser um bom profissional e não vai necessariamente lidar com isso, tá? Então ninguém está falando que não é importante, pelo contrário, é super importante. Mas na maioria das vezes, gente, ele vai enfatizar. Se você souber muita matemática, você vai receber um bônus por isso. Se você for fluente no inglês, você vai receber um bônus por isso. Então, não deixe que isso seja um fator limitante, tá? Eu vi um monte de gente ruim de matemática, ruim de inglês, dando um banho em muito programador, tá? Então, se tiver alguém aí que está sofrendo com isso, lembre-se de que isso não pode ser um limitante. Só vai acontecer, só vai te barrar se você permitir. Exatamente. E aqui no BTG também, todo o nosso código é em inglês. Cara, nunca deixei assim, não sei inglês, mas você consegue, você pega assim o básico. O Xcode tem uma ferramenta ali que você ativa lá nas configurações, ele corrige suas palavras para você. Está digitando ali, digitou errado, ele sublinha em vermelho. Aí você corrige. Cara, então não é impedimento. O código todo é em inglês, mas eu não sou fluente em inglês, sei muito básicos. Mas isso não é impedimento para ninguém. Então mete as caras e vai que vai dar certo. Na maioria das vezes, o mais preconceituoso é brasileiro, tá? Porque Exatamente. o gringo, ele tá preocupado com outras coisas. O brasileiro que ele, Exatamente. caraca, ele errou o verbo to be ali, hein? Ele errou o verbo to be. Aí o gringo tá lá assim, ih, não tem nada a ver. É Não, muito engraçado isso. eu trabalho, Michas, não, agora não, mas eu era de uma equipe de um irlandês, ele tá aqui no Brasil já há 9 anos. Cara, o português dele é cheio de erros, cheio de erro. A conjugação, ele escreve, não, tipo assim, você consegue entender o contexto, mas às vezes ele escreve tudo errado. Só que o brasileiro, ele quer fazer tudo perfeito, ele quer fazer só se estiver certo. Se você, cara, se você começar a escrever aqui um texto em inglês e tiver errado, manda mesmo assim. O cara de lá vai entender. Se ele não entender, vai te perguntar. E a experiência que eu tive com o Ian, ele é irlandês, aprendeu a falar português aqui, até hoje. Não fala 100%, mas está trabalhando aqui, se comunica, e você entende o que ele quer falar. Então, cara, não precisa essa cobrança. Lembrei aqui agora até do Luva de Pedreiro aí. O brasileiro criticando o cara porque ele não falou. Véi, não tem como, cara. Se você não sabe, quem é melhor? O cara tá lá falando com os caras face a face, você tá só aqui e criticando o cara que tá lá. Mas não tem impedimento, você tem que ir. Você vai aprender na experiência mesmo. Se você não sabe, você vai ouvir, você vai pegando, não tem empecilho para isso. O inglês, ele nunca pode ser a discriminação. Ele tem que ser o bônus. Ele tem que ser, cara, eu me esforcei no inglês, beleza. Você vai sofrer? Vai. Mas não, isso não significa que vai ser impossível. O Murilo é prova, o Michas é prova, tá? E tem muita gente boa que você admira, talvez, e que não tem um nível de inglês confortável, tá? Então, lembrem-se disso aí, o inglês e a matemática, eles têm esse peso, cara. E até, Michas, eu acho que assim, talvez, assim, eu vim de família humilde, nunca tive mesmo condição, minha família nunca teve condição de pagar um curso de inglês para mim. Então, talvez, assim, se for um curso de inglês, talvez não é todo mundo que tem acesso, né? Você também, eu sei que você veio de família humilde, não teve tudo que seus pais não te deu tudo na lata, assim. E talvez, se tivesse essa barreira, eu não estaria lá, não teria aprendido, não estaria aqui hoje. Então, acho que essas barreiras, assim, elas não podem existir, porque a gente consegue, mesmo sem inglês, sem alguns requisitos, a gente consegue, com certeza. E é isso aí, a força de vontade. Você vai aprender com as ferramentas que você tem, você consegue chegar muito longe. Depois, então, aqui um marco importante. Em outubro de 2021, minha filha nasceu. Completou sexta-feira 1 ano. Alegria aqui de casa, bagunça tudo. Cara, muito, muito legal. E tá Parabéns, sendo uma cara, ela é experiência linda. incrível. Valeu. Muito legal. É, Em abril de 2022, cara, ó, eu entrei lá no BTG em outubro de 2020, terceirizado, e fiquei até porque aqui na tela tá cortando, tá? Eu tô vendo só na outra tela aqui, até abril de 2022,
como terceirizado. E com toda essa bagagem do Academy, toda essa bagagem do CBL que eu consegui aprender, o pessoal do BTG enxergou em mim potencial por todo o trabalho que eu fiz. E aí hoje eu sou contratado do banco, fui internalizado em abril de 2022. Vim trabalhar na equipe de Design Ops, estou construindo os Design System, por isso que eu falei um pouco antes que muita coisa que eu estou fazendo eu tenho que buscar o conhecimento, porque, cara, construir componente do zero não é moleza. Você tem que saber muita coisa técnica, porque o pessoal do UI e UX, da design de interface ou de experiência, eles desenham umas coisas, animações, que eu nunca tinha trabalhado. Estou começando a trabalhar agora. Muita coisa eu não sei. Essa semana eu estou fazendo um componente que tem que trabalhar com desenho de caminho, cara, de path ali. E eu nunca tinha feito isso. Só que é aquele negócio, eu não recuo, eu sei que eu consigo buscar o conhecimento, eu sei aonde buscar palavras-chave ali no Google, rapidinho você consegue juntar peças ali e você consegue fazer o componente. É muito importante isso. Então, eu sempre vou bater na tecla de ter os projetos, igual o Michas deve bater também, ter os seus projetos, estudar e não recuar para os desafios. Não recuem para os desafios. Vai surgir muita coisa que você não sabe. Hoje, ó, eu tenho 2019, já tem três anos já. E hoje ainda tem coisa que eu não sei. Você nunca vai saber tudo, mas você sabe a ferramenta para buscar. Eu gosto dessa área, viu, cara? Adoro. É uma das áreas que eu mais gosto. Ah, cara, desenvolver Ajudar componente é o, muito legal. ajudar o UI UX a dar vida às ideias. Eu adoro programar Exatamente. a E, interface. e a gente destaca muito porque, cara, muita coisa que todo o banco usa, ele vem do design system, né? Então, é a gente que começa ali, ó, o ponto inicial é o design system. E eu tô gostando pra caramba de desenvolver componente. Além de que tá crescendo muito meu aprendizado, tô vendo muita coisa nova. E todo dia é um desafio novo. Eu acho que desde abril para cá eu nunca desanimei, porque todo dia que eu termino um componente, vem um componente novo, tem navbar, é um desafio. Aí vem um progress bar, outro desafio. Aí vem um avatar, outro desafio. É muito desafiador todos os dias. E eu acho que é isso que dá o gás, né? Todo dia você aprender coisa nova, fazer o que você não sabe e não recuar. Buscar e fazer mesmo, botar o negócio para acontecer. Massa. E quais são os planos do Murilão para o futuro? Cara, hoje eu tô como aqui eu entrei no banco sênior, né? Aqui, na verdade, o banco só entra sênior porque o pleno e o júnior é terceirizado. Então, quando você entra no banco, você já entra como sênior, mas foi até uma questão que eles me perguntaram quando eu fui entrar no banco, qual era a minha expectativa. Cara, eu quero ser um especialista iOS, eu quero continuar estudando, continuar aprendendo, porque eu não curto muito a parte de gestão de pessoas, eu gosto mais de estar na parte técnica. É importante, claro, porque mesmo sendo especialista na área, você vai ter outras pessoas ali que você vai precisar ajudar, mas meu plano para o futuro é continuar estudando, continuar buscando e ser especialista em iOS. Aí, na verdade, é uma coisa que eu aprendi também. Você tem júnior, pleno, sênior. Às vezes as pessoas acham que só existe esses três, mas daqui para frente você pode ir para gestão ou você pode ir para a parte técnica. Gestão você vai ser coordenador, diretor, e aí você vai subindo. E na parte técnica você vai ser especialista um, especialista 2 e você vai subindo também. Então você pode ou gerir pessoas, tem gente que gosta mais realmente de conhecer ali a tecnologia, mas gosta mais do lado de pessoas. Eu já gosto mais do lado técnico. Então, eu aqui ainda não, eles não estão com área de especialista ainda, mas eu sei que eles estão lutando aí uma galera para poder futuramente aí ter vaga de especialista. Na verdade, tem um que ele foi para arquiteto, né? Que é arquiteto de iOS. E eu quero seguir essa linha aí de especialista iOS. Cara, que é muito louco, velho. Você botou essa timeline aí
na frente. Pera aí, Quando você... Michas, eu sem querer chamei a Siri, eu não sei nem onde ela tá. Deixa eu ver se ela saiu aqui. Fala aí, deixa eu ver. Não, tá me ouvindo? Não, a Siri ainda tá aqui, pera aí. A Siri, quando ela é intrometida, né? Pronto, a Siri saiu. Ela é intrometida. A colega da minha esposa aqui, ela falou que tava chamando a Siri já tava respondendo assim, que foi? Tipo, já tava de saco, já bem intrometida. Mas Não, assim, ela cara, desligou tudo aqui. é muito doido você falando essa história, a história da tua vida com essa timeline aberta aí, cara. Tu tá falando que tu tá virando sênior, você virou sênior em 2022, que hoje você já tá crescendo dentro do banco, mirando arquiteto, mirando gestão, mirando especialista 1, 2, 3. Em 2019 ali, você tava lambendo um tijolo, cara. Isso é muito Tava louco, cara. escaneando o papel lá na secretaria da Católica. Escaneando o papel lá na secretaria, cara. E é paulada. Quem conhece o setor universitário é paulada. Então, cara, sua filhota, sua esposa, sua independência, suas vitórias, cara, isso é maravilhoso, cara. Você assim, tem muitos dentro da academy que são assim, querendo ou não, né? Que essa metodologia ela muda muito. Não tem como, cara, você falar que é o MEC. Tem um monte de gente com dinheiro que não consegue alcançar isso. Não é dinheiro, gente. Não é dinheiro. Tenta entender uma coisa, não é dinheiro. Cansei de ter aluno que chega de carrão zero. Não é dinheiro, não é dinheiro, tá? É realmente querer, é realmente estar disposto a encarar os desafios. 1% de cada vez, um pedacinho de cada vez, por vez. Cara, você, nascido em 95, estava escaneando papel agora um dia desse, tá falando que é sênior, cara, que tá indo pro lado do sênior. Cara, é muito precoce, cara. Michas, mas eu conheço um cara que tá fazendo isso, que o cara trabalha lá na empresa de Nova York. Cara, ele tava fazendo um quê em 2019? Isso não é normal. Eu queria mostrar isso para você. Eu vejo isso toda hora e eu me impressiono mesmo vendo toda hora. Isso não é normal. Como que uma pessoa em 2019 era de um jeito, em 2020, 2021, 22 mudou completamente, gente. Então, tem muito valor aí dentro. Tem muito valor aí dentro. Não é porque o cara é sênior na empresa, cara, ele faz isso há muito tempo. Demorou quanto tempo? Eu quero saber quem faz isso em 2019, 2022, tem uma virada assim. Eu tenho até medo, meu parceiro. Eu tenho até medo daqui a pouco de saber para onde você vai, de saber para que lado você foi. Eu estava conversando agora, inclusive, tá recente, quem veio para cá foi o Toinho. Uhum. O Toinho passou aqui também com a gente, a gente estava trocando uma ideia. Cara, é impressionante, cara. É impressionante. Como que... O Toinho também era de repescagem da Academy, lembra? Foi depois ainda de mim. Eu já fui na segunda chamada, ele foi E, depois, já tinha começado já o Academy. cara, Toinho trabalhando para o Canadá, você como sênior indo para... Cara, é uma loucura. Isso não é comum. Então, não é o cargo que a pessoa tá. Tentem entender isso, vocês todos que estão aqui com a gente no chat, ou quem está vendo gravado, não é o cargo que a pessoa tá. Não é a empresa que a pessoa tá. Não é o MEC, não é nossa, olha como ele sabe fazer um MVVM invertido, olha que maestria nesse. Não é. É a forma como essa pessoa pensa, a forma como essa pessoa aprende. O Murilão falou desde o início, ele aprendeu a aprender. Quando a gente aprende a aprender, a gente não fica esperando muita coisa. A gente não fica querendo comprar o curso do fulano de tal. A gente já tem tudo que precisa. Não quer dizer que a gente é egoísta, que a gente vai saber tudo. Não. Mas digamos assim, que você não tem limitações. É impressionante, meu parceiro. Mesmo vendo isso toda hora, eu fico abismado, cara. E vindo de você, mais massa ainda, irmão. Mais massa ainda. Passa um filme na cabeça, cara. Passa um filme. É exatamente isso, Michas. Mas, cara, é o poder da metodologia, de todo esse ensinamento, né? Porque ele te ajuda a crescer muito rápido. Cara, se a gente for parar para pensar na metodologia de ensino tradicional, ele já tem ali, você também batia nessa tecla, já tem ali um cronograma, você tem que seguir aquele, se você quer ir mais, você não pode, porque está limitado. E o CBL não, o CBL ele te deixa ir aonde você quiser ir. Se você quiser crescer
Isso tudo aqui, se fosse para acontecer em um ano, aconteceria. Só que não aconteceu porque a gente tem um processo, tem toda uma curva para poder seguir, mas o CBL te permite fazer isso. Basta você querer mesmo, é força de vontade. É o que o Michel falou, não é dinheiro, não é nada, é a força de vontade mesmo. É a meta que você coloca para sua vida. Eu acho que sempre uma pergunta que ficou: o que eu quero fazer daqui a 5 anos? Então, coloca isso na sua meta. O que eu quero fazer daqui a 2 anos? Hoje você está estudando Swift, daqui a 2 anos você quer estar fazendo o quê? Sua profissional. Coloca a meta, coloca no papel ali, ó, e você vai alcançar, cara. Então, é o objetivo, é mesmo a força de vontade, estudar, que você vai conseguir chegar lá tranquilamente. Fera demais. Cara, às vezes a gente tenta achar uma desculpa, sabe, para um culpado. A gente quer culpar alguém. Vou culpar, é porque eu não tenho dinheiro. Ou é porque eu não consegui entrar numa academy. Ou é porque cara, eu sei que é bem difícil ir sozinho. É muito desafiador sem um tipo de ajuda. Mas todos vocês que estão vendo esse vídeo aqui, se você tem acesso às coisas tanto da Academy como às coisas da Irmandade, você tem o que precisa. A gente sempre tenta achar uma desculpa. Sempre tenta achar uma desculpa. Ah, é porque eu não tenho um amigo que vai fazer um app comigo. É porque eu não tenho uma bolsa de estudo. É porque eu não tenho isso. Gente, você pode ficar procurando a desculpa ou você pode fazer acontecer. É um desafio. Exatamente. Murilão tá aqui. Ele não sabe tudo. Eu tô longe de saber tudo. Só que quando aparece um novo desafio, você tá acostumado. Beleza. Então vamos parar aqui? Vamos fazer uma visão 360? Vamos bolar aqui umas guiding questions? Beleza, Murilo. Então vamos. Cara, o que eu mais queria, de coração, o que eu mais queria era trabalhar em equipe com quem sabe disso. Pegar o Murilo. Bora, Murilão, bora montar um projeto. Cara, porque é muito doido isso. É muito massa. Então, o que a gente acaba vendo é o quê? Que as pessoas que sabem dessa metodologia, quando chegam dentro de uma empresa, é completamente diferenciado. Porque tem a visão do design, tem a visão do business, tem a visão do código, tem a visão da arquitetura, comportamental. E, às vezes, a pessoa não sabe nem explicar. Não, é porque eu fiz... Não, cara, é porque você conhece uma coisa, você só não lembra que você está usando, mas você conhece, você veio de uma realidade diferente. Mas, cara, sensacional a tua história, meu parceiro. Sensacional. Acabou? Não sei, eu te interrompi, não sei se acabou. Acabou. Não, acabou, era isso. Acabou em 2022 ali e tamo junto aí. Agora cara, é trabalhar, estudar e alcançar novos desafios aí, porque eu sei que tem muita coisa pela frente. É, todo dia é um leão aí para derrotar, mas a gente consegue, vamos chegar lá. Meu parceiro, você é um cara brabo, brabo. E quando eu falo isso, a galera acha que o tio Misha está querendo paparicar. Eu estava falando isso, eu estava mandando uns áudios. Essa semana eu mandei áudio para 4 pessoas, esse mesmo áudio que eu estou falando aqui com vocês agora. Quando eu falo com vocês, não é porque eu estou paparicando, é porque eu estou vendo várias coisas acontecendo. E quando eu falava para você, Murilão, falava assim, meu parceiro, continua nesse ritmo que as coisas vão acontecer para você, não tem como as coisas acontecerem. Não era porque eu era seu amiguinho, não, cara, é porque eu estava vendo muita coisa acontecer. Sensacional, meu parceiro. Muito Isso aí, obrigado valeu. por Eu ter que agradeço. compartilhado tua história, ter gastado um pouquinho do seu tempo para contribuir com quem está no início da jornada ou com quem está em outro time, em outro momento. É muito enriquecedor, tá? E o ouro, é isso que eu estou falando, cara. O ouro não é o início nem o fim da jornada. O ouro é com as suas tomadas de decisões e os fatores os fatores impactantes dessa parada, cara. Porque não adianta. Quem que é o cara que foi palestrar lá na Irmandade Swift hoje? Ah, ele é sênior lá no BTG Pactual. Top, top. Mas daqui a um ano, eu tenho até medo de como ele vai estar, porque não é onde ele começou e não é onde ele está hoje. É o que é quem ele é o produto da metodologia em si, não é o app, não é o cargo, não é o dinheiro, é a pessoa. E ninguém te segura, irmão. E ninguém te segura. Eu acho que está claro isso para você agora. Está claro para você? Sim, com certeza. Cara, às vezes a gente fica, antes, né, de aprender e tudo, a gente acha que tem um limite, mas, cara, não tem limite, você pode ir onde você quiser, exatamente isso que você falou, daqui um tempo, não sei onde eu vou estar, mas graças a tudo a bagagem que a gente tem, a gente pode ir em qualquer lugar, a gente pode chegar
crescer aí enquanto você quiser crescer, você vai crescer. Você tem algum recado, uma mensagem, algo que você falaria para o Murilo lá do início, Murilo do Attende, tivesse ali quebrando a cara nos códigos, desanimado com a carreira, falando, cara, não vou fazer isso não, vou ser day trade, sei lá, vou mexer com outra coisa, isso aí não dá futuro não, eu não nasci para isso, é muito complicado esses códigos aí. Você tem alguma mensagem para aquele Murilo? Porque às vezes alguém aqui está passando por um momento parecido que você passou, o que você falaria para essa pessoa, cara? Cara, eu falaria para nunca se subestimar e sonhe alto, porque você às vezes fica achando que não consegue, ou às vezes até é muito modesto, isso não é para mim, cara. É para você sim. Eu já ouvi isso até do Michas, é para você. E você vai alcançar. Você tem que sonhar, tem que sonhar, tem que botar metas. Lá na frente você vai alcançar. Então nunca subestime. Minha esposa aqui no Irmandade, no início, quando ela estava conseguindo mais, ela ficava, cara, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E de repente estava ali com a telinha pronta, cara. E eu falava, tá vendo, você consegue. E todo dia eu falo, não subestime, você consegue sim. Todos vocês, você consegue, cara. Não se subestime, sonhe alto e trace metas, que vocês vão alcançar tudo que vocês querem. Vocês querem ser no início do ano que vem, você quer estar júnior. Cara, coloca essa meta, estuda e busca o que o júnior precisa, o que você precisa para ser júnior. Quer ser pleno? Busca o que você precisa para ser pleno. Então, sonhe e vai em busca. Eu acho que é o maior recado que eu posso dar para vocês aí. Gente, muito obrigado por mais um evento aqui da Irmandade. Espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido legal para vocês, de muito aprendizado. Vai lá na comunidade, comenta na comunidade. Murilão, se você tiver 2 minutinhos, eu quero te mostrar um pouquinho da comunidade. Você já, né? Você já deve ter visto por causa da patroa, mas eu queria te apresentar só um Já pedacinho. vi. Não, mas pode mostrar melhor aí. Um pedacinho. Então, comentem na comunidade. O Murilão vai estar batendo o olho daqui a pouco, se você curtiu. Passa o feedback do que você achou desse evento, tá bom? Gente, uma ótima semana e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Tamo junto, rapaz. Vamos pra cima. Valeu, galera. Foi um prazerzaço.